Mais uma vez, cumprimento todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E convido todos para abrirem a palavra do nosso Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, seu servo Lucas. No capítulo 11, vamos fazer a leitura do versículo 37 até o versículo 54. Lucas 11, a partir do versículo 37 até o versículo 54. Os irmãos encontraram? Amém. Palavra do nosso bendito Salvador, nosso Deus majestoso, diz assim: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade a obra dos pais de vocês. Porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue de Abel e dos profetas, se peça o sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Amém. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, agora que nos encontramos diante da Tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor me ilumine, me ajude para poder pregar com fidelidade, que o Teu Santo Espírito me guie, que cada palavra que sai da minha boca, ó Deus, seja atestada e confirmada por Ti, ó Deus. Não me permita falar o que eu não devo. Me ajuda a Te glorificar. Ajuda os meus irmãos aqui presentes a ouvirem, ó Deus, a serem iluminados pela Tua palavra com a aplicação do Santo Espírito no coração deles. Em nome de Jesus, eu oro e te peço, ajuda-nos. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é O Perigo de uma Religião de Aparências. Uma religião de aparências é extremamente perigosa. Esse é o perigo da hipocrisia, daqueles que dizem conhecer a Deus, mas as suas obras, o seu modo de viver, até o que creem quando a gente conversa,
diz justamente o contrário daquilo que o Senhor ensina. Não é incomum. Talvez seja muito mais comum vermos hipócritas, infelizmente, do que verdadeiros cristãos em nossos dias. Tem sido tempos sombrios. O hipócrita é aquele que a sua vida, ela toda parece ser norteada pela religião, mas que na prática ela nega os princípios fundamentais que o Senhor ensina. A palavra hipócrita, inclusive, é a mesma para ator, quando aparece nas Escrituras. É como alguém que está fazendo um personagem, atuando. Então, diante dos homens, tem todo um estilo de vida, toda uma capa, o linguajar muda, né? Muito como você vê as pessoas que... e é natural que isso aconteça, né? A gente adquire um linguajar diferente. Mas os hipócritas, eles ficam forçados, é caricato. Alguns nem tanto. Alguns são excelentes atores. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque a falsa religião, ela não só é condenável para aquele que a pratica, para o próprio hipócrita, como ela faz com que muitos outros ao redor sejam contaminados. Assim como o Senhor já tinha dito diante de todos que a luz, quando é acesa ao alto, ela ilumina muita gente. Pessoas em trevas, andando em trevas, contaminam muitos ao seu redor. A luz ilumina e dissipa as trevas. Mas o pecado das trevas também contamina aqueles. E é aí que nós devemos entrar como sendo o sal preservador deste mundo. Não permitir que as trevas dos homens em trevas contaminem, mas nós devemos iluminar essas pessoas com a graça de Deus. Nós devemos preservar como verdadeiro sal e dar sabor a esse mundo. Isso não pode ser feito pela nossa força, pela nossa sabedoria. Tão somente pela graça de Deus. Tão somente se dedicarmos uma vida verdadeira ao Senhor, sem fingimento. O relato, irmãos, de Lucas dessa passagem mostra uma quantidade enorme de pessoas vivendo nesse estado de fingimento. Isso é triste. Porque não acontecia só naqueles dias, acontece nos nossos também. Nós devemos ter cuidado para que a gente não enverede por esses caminhos. O relato de Lucas, dessa passagem, ele se inicia justamente com um convite que Jesus recebe de um membro do partido dos fariseus, um membro daquela religião, um dos fariseus, convida Jesus para um jantar. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, olha o que está escrito no versículo 37. Ao falar Jesus estas palavras, ou seja, Jesus estava ainda naquela pregação que envolveu muitas coisas, que começou com ele expulsando um demônio mudo, naqueles dias, pregando na Galileia, no seu ministério da Galileia. Então um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. Então o evangelista ele não entra em detalhes sobre quem é aquele homem, sobre qual a condição social, se era um homem abastado, se era um homem comum ou pobre. Nem mesmo relata qual a posição dele diante dos outros fariseus. Se ele era um dos líderes, um dos principais ou não diz o nome dele. A gente não sabe também se os discípulos foram convocados, convidados para aquela refeição, para aquele jantar ou aquele almoço. Mas no decorrer da passagem fica claro que ali estavam presentes algumas pessoas que se enquadravam tanto no grupo dos fariseus, não estava só aquele fariseu, tinha outros, como também tinham alguns intérpretes da lei. Ou seja, tinha alguns escribas ali presentes. Fariseus e escribas naquela reunião, naquela refeição. E Cristo foi convidado. Assim como em outro momento o Senhor já tinha sentado à mesa com publicanos e pecadores e aceitou comer com eles para ser luz para aqueles homens. Você lembra disso? Quando Mateus foi convertido, Levi foi chamado, tirado da coletoria. Ele agora aceita também o convite dos fariseus. E se assenta à mesa com muitos religiosos daqueles dias. Então saiba que Jesus não está à mesa com pessoas que não conheciam a lei. Os profetas, ele está diante de pessoas conhecedoras dos textos da lei, dos profetas, da história de Israel, da história de como Deus governou por meio de reis, de juízes. Aquele povo conhecia a palavra de Deus. E nós devemos lembrar que
aquelas pessoas na qual Jesus agora vai sentar para jantar, eram pessoas que estavam em constante embate com Cristo. A gente já está no capítulo 11 de Lucas e já vimos vários desses embates. O tempo todo eles contestando Jesus, Jesus mostrando as provas de que o reino de Deus havia chegado. O tempo todo eles pegando elementos que eles mesmos criavam da lei e Jesus apresentando a própria palavra como resposta à incredulidade deles e ao legalismo deles. Então, sabendo que esses embates já eram constantes, talvez você se pergunte, então, qual foi o intuito, qual o motivo do fariseu ter feito esse convite? Por quê esse homem convidou Jesus? Qual a intenção que ele tinha com esse convite? Isso não é revelado, irmãos. Lucas ele não revela isso. Jesus também não na sua fala. O que nós sabemos é que Cristo tinha acabado de fazer um discurso duro. Um discurso público duro contra aqueles homens, contra a incredulidade, dizendo que eles eram blasfemadores do Espírito Santo. E que não havia perdão para alguns deles por aquele pecado. Diziam que eles tinham escondido a lâmpada. Eles impediam as pessoas de conhecer a Deus. E eles faziam isso com tradições e mandamentos que o Senhor nunca fez, nunca deu. Jesus tinha dito isso publicamente. Tinha deixado isso claro, exposto. Que as tradições que eles carregavam eram um empecilho para pessoas verem em Cristo a chegada do reino de Deus. Isso é muito sério. Imagine aí você ser a pedra de tropeço pela qual as pessoas não encontram Cristo. Você devendo ser a luz, você ser justamente o que faz as pessoas caírem na condenação do inferno. É muito sério, irmãos. Então talvez aquele homem sentisse realmente uma curiosidade. Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero saber qual a sua missão. Eu quero entender se ele é um dos profetas, como do Antigo Testamento, como os profetas que, para eles não tem essa divisão, né? Como se era um dos profetas que tinha vindo. Ou se era só um charlatão, um agitador, um perturbador. Talvez ele tivesse realmente. Ou talvez ele quisesse só pôr Jesus à prova. Como tantas outras vezes tinha acontecido. Homens pondo Jesus à prova o tempo todo. A motivação real para esse convite a gente não sabe. O que nós sabemos é que essa oportunidade que Jesus teve se torna mais uma grande oportunidade de Jesus exortar os hipócritas e dizer assim, vocês não devem viver de tal maneira. Isso serve muito para nós. Porque a Escritura é interessante que ela contempla todo tipo de situação. Ela contempla com passagens que falam de pessoas totalmente alheias à religião. E ela vai lá e confronta, vocês estão vivendo como se não houvesse um Deus. E ela confronta aqueles que vivem dentro da religião, mas de forma falsa. Vocês até sabem que existe o Deus, mas também estão vivendo como se esse Deus não conhecesse o coração de vocês. É incrível como a Escritura, ela abarca todo tipo de pessoa, ela tem exortação para todos, e o cuidado de Deus para todo tipo de gente. E esse talvez seja o que nós mais devemos nos preocupar. Porque nós conhecemos a Deus, dizemos crer em sua palavra, temos um estilo de vida já próprio disso. Por isso. Mas devemos nos certificar que o nosso coração, de fato, está agarrado no Senhor. Então, com essas palavras de Cristo, fica claro que a verdadeira religião, quando Jesus vai pregar contra a hipocrisia daqueles homens, que a verdadeira religião ela é firmada na graça, no favor de Deus. Fica claro que ela não pode ser alcançada por méritos. É engraçado, porque às vezes nós pregamos que a salvação é pela graça, mas exigimos méritos dos outros. Mas que isso, aqueles que estão verdadeiramente unidos ao Senhor, eles são transformados, irmãos, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O exterior reflete ou deve refletir a condição interior. Não o contrário. A sua religião não pode ser de aparências. Ela não se preocupa apenas com aquilo que os homens vão ver, o que as pessoas vão pensar. O que é que o povo vai achar de mim? Saiba disso e você deve saber. Olhe para o seu irmão e saiba que ele é um pecador, porque ele é. Mas que foi redimido pela graça do Cordeiro que se entregou.
A verdadeira religião é aquela que busca agradar a Deus. Isso acontece no coração do homem, no íntimo. Não é a casca que busca agradar a Deus. É primeiro internamente. E aí sim, eu externo agradando a Deus com minhas atitudes, com minhas ações. Só que sem fingimento, irmãos. Então, de fato, como Paulo escreve aos Romanos, a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do coração. Então, Jesus ele denuncia a negligência daqueles homens justamente agora quanto ao estado do coração deles. Observe, Lucas 11:38, o texto diz assim: o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. O fariseu ficou admirado. Essa admiração não é aquela admiração boa não, viu, irmãos? Era evidente que aquelas pessoas estavam cheias de usos e costumes, que estavam vivendo uma religião de tradições criadas por homens. E logo, vivendo desse jeito, ao se deparar com Cristo, verdadeiramente santo, puro, sem essas amarras, eles iam achar algum motivo para acusar Jesus. Por que você não vive como a gente? Já tinha acontecido antes, né? Por que os seus discípulos não jejuam? Eles já tinham acusado isso antes. Agora, eles olham Jesus que se sentou à mesa, não tinha se lavado, e começa a mente. Por que ele não fez como a gente? Essas tradições, elas não vinham da palavra de Deus. Mas elas eram criações dos seus próprios corações. Elas vinham dos seus próprios padrões, do que é justiça, do que é santidade. E Lucas relata que o fariseu ele ficou admirado. Essa admiração ela não é admiração boa, mas é uma admiração má. Tá mais para um espanto. Eles ficaram espantados ao ver que Jesus se sentou à mesa para comer, sem ter feito a purificação, sem ter lavado as mãos. Os fariseus da nossa geração, eles têm coisas parecidas com essa. Não são sobre lavar as mãos, tá? Mas talvez o fariseu da nossa geração não dê a paz se vê o irmão de bermuda na rua. Deus me livre, o cara tá de bermuda, crente não. Barba grande, acabou. Irmãos, não podemos interpretar passagens como esta aqui. A ótica da nossa cultura. A nossa cultura, ela traz os seus próprios legalismos. Ela traz os seus próprios usos e costumes. Mas nós devemos interpretar essa passagem diante daquele contexto. É nosso costume lavar as mãos por higiene para comer. Mas não era esse o caso, tá? Essa não era a preocupação dos fariseus. O lavar da mão que aqueles fariseus eles realizavam, irmãos, era por questões cerimoniais. Eles pensavam na seguinte possibilidade: será que no meu dia a dia, antes do almoço, antes do jantar, eu não toquei em alguém que estava impuro? Será que eu não toquei numa mulher, esbarrei nela e ela estava menstruada? Ele pensava, vou ficar impuro. Será que eu não toquei em alguém que pegou num cadáver de um animal e eu não sei? Será que eu não pisei num bicho morto? Veja, a mente deles viajava porque essas coisas tornavam a pessoa cerimonialmente impura. Ou seja, impedia eles de ir ao templo adorar. E aí eles começavam a criar rituais de purificação, de batismos, né, de limpezas, de lavagens, que era para dizer assim, eu limpo, agora eu posso comer, né? Porque aí eu não me contamino internamente. Eu toco na comida, eu não contamino, não me contamino internamente. E fico livre dessas preocupações. Então eles começavam... Lembra quando Jesus pega aquelas talhas e metretas no casamento e transforma água em vinho? Essas talhas e metretas é justamente para esses tipos de purificações. As pessoas tinham que ter muita água em casa o tempo todo, para não correr o risco de ninguém ficar impuro para nada. Essa admiração do fariseu, ela refletia boa parte do pecado que eles carregavam. As preocupações deles eram sempre exteriores. O que é que as pessoas vão pensar se eu não fizer isso? Eles se preocupavam demais com a casca, com as aparências, como as pessoas os notariam, o que vão pensar de mim, porque a religião deles era apenas visual. Por isso eles se revestiam de centenas de preceitos, de purificações que os homens podiam ver, que os homens podiam atestar.
enquanto o interior deles padecia de pecado. Era totalmente podre. Isso tornava a religião dessas pessoas legalista, uma religião vã, uma religião que era desprovida de graça, que não conhecia o conceito de graça de um pai amoroso que perdoa. Era uma religião rigorosa, cheia de jugo, cheia de peso, de fardo. As pessoas não tinham prazer, não era a religião que dizia assim, eu tenho prazer no Senhor. O tanto de preceito que esses homens criavam era incapaz que alguém falasse o que o Salmo diz com alegria, dizendo assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa. Era impossível. Porque era tanto ritual, era tanta coisa que tinha que realizar para ir à casa do Senhor, que não tinha como ninguém se alegrar. Lucas ele não disse que o fariseu ele repreendeu Jesus por isso. Por não lavar as mãos. Mas a admiração deles nessa cena dizia tudo. Era olhar para a cara deles e ver que eles estavam assim, espantados. Jesus sabia exatamente o que passava no coração deles. E por isso começa uma exortação dura. Se foi duro que Jesus disse publicamente, mais duro ainda, mais pesado vai ser o que ele vai dizer agora. Nós devemos estar atentos. Mas o Senhor lhes disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, olha a expressão que Jesus usa, nécios. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Então o Senhor aproveita o momento, o contexto de janta, e compara aqueles homens com pratos. O que Jesus faz aqui é uma comparação, tá, irmãos? É uma parábola entre a vida deles e pratos e copos, né? Que são os elementos ali da janta. Vocês limpam o exterior do prato. O prato são vocês. Mas diferente deles, dos pratos, eu vejo os seus interiores e eles estão totalmente sujos. Qualquer alimento que bater aí nesse prato sujo vai ficar sujo também. Na verdade, eu consigo ver até qual é a sujeira dentro de vocês, fariseus. Dentro do prato da vida de vocês, do copo da sua existência. A sujeira é roubo e maldade. Jesus ainda apontou os pecados deles. Cheios de roubo e cheios de maldade. Porque era assim que eles eram. Extorquiam, tinham esquemas no templo de venda de animais para os sacrifícios. Cambistas. Tudo eles faziam para levar vantagem. E ao mesmo tempo uma capa de santidade, de religiosidade. Esses são realmente pecados gravíssimos, que não devem ser tolerados no meio do povo de Deus. Por isso Jesus chama eles de tolos. Pois se tinham pessoas que deviam saber que Deus, que o Senhor sonda os corações, eram aqueles homens que conheciam a palavra de Deus. Se tinha alguém que devia saber que Deus não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, eram aqueles homens que conheciam os textos. Se tinha alguém que devia saber que o Senhor é o juiz do universo, eram aqueles homens. E eles queriam fazer tudo às ocultas, como se fosse possível se esconder da luz que ilumina tudo. O servo de Deus, ele deve buscar viver uma vida de pureza integral, irmãos. Isto é, o interior e o exterior devem estar limpos. E Jesus diz, pois quem fez ambos, julgará ambos. O mesmo Deus que fez o exterior, fez o interior. Você acha que Deus vai julgar só a casca? Por isso é que Cristo exorta eles no versículo 41. Se há algo que vocês devem dar como esmolas, as pessoas às vezes se pegam nesse texto na interpretação. Mas deem como esmolas o que está dentro do copo e do prato e tudo lhe será limpo. Se algo que eles deviam dar como esmola, isso é, que eles deviam ofertar aos outros, que seja o que está dentro do copo, que está dentro do prato, seja o que está dentro do coração de vocês. É isso que vocês devem ofertar. Mas eles não ofertavam o que estava dentro do coração. Porque o coração deles era podre. Eles tinham só um fingimento externo. Como se Jesus tivesse dito, entregue o seu interior a Deus. Pois aquele que se preocupa em preservar que somente Deus vê que é o interior, evidentemente também terá o exterior puro. Porque Deus vê ambos. Então se alguém se preocupa de fato em guardar o coração, não é verdade que também se preocupará em guardar o seu corpo?
Agora, aquele que se preocupa só em guardar o seu corpo e não em guardar seu coração, ele não ama a Deus verdadeiramente. Ele é só um hipócrita, um fingido. Aí, apesar dessas palavras elas serem dirigidas para aqueles homens, os seus princípios eles continuam verdadeiros para nós, irmãos. Jesus já havia dito, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por isso nós devemos investir o nosso tempo, a nossa comunhão com o Senhor. E aí sim seremos transformados, porque quando os nossos olhos são bons, o nosso corpo interior é iluminado para que as nossas disposições sejam santas. Então que o nosso interior, que as nossas palavras, aquilo que sai, aquilo que externamos, aquilo que os outros podem ver e ouvir de nós, que essas coisas reflitam o que nós somos interiormente. Que essas coisas reflitam a luz que iluminou os nossos corações. Isso só será possível se os nossos olhos forem bons, se estivermos em comunhão com o Senhor. De forma simples, a mensagem de Cristo é essa: não tente viver uma vida fingida. Por quê? Porque Deus vê tudo. Deus sonda os corações, Ele não vê como o homem vê. Em Apocalipse, Cristo é retratado como sendo aquele que tem os olhos como chama de fogo, os olhos perscrutadores. E lá mesmo ele é dito como, retratado como Deus que sonda as mentes e os corações, os pensamentos e os desejos e os sentimentos. Ou seja, tudo está patente, tudo está visível aos olhos de Deus. Então, mas e caso meu coração esteja ruim, caso eu esteja lutando contra isso que está dentro de mim? Aí você corre para a fonte de águas vivas, para a fonte de luz que pode te ajudar. Como o salmista diz, num dos salmos mais lindos, Salmo 139, versículos 23 e 24. Você clama a Deus para isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja que não é só para que o Senhor conheça, porque o Senhor sabe de tudo. Não é por isso que Davi pede. Mas tem um objetivo prático para a sua vida. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Para que o Senhor nos guie pelo caminho eterno. Para que a impureza não nos guie para o caminho mau. E nós seremos sempre tentados, se não estivermos assim em comunhão com o Senhor, desejosos de fazer a sua vontade, nós seremos sempre tentados a fazer o que é mal, porque o nosso coração tenderá a se inclinar para as coisas da carne. E o penhor da carne, essa inclinação, dá para a morte. Por outro lado, a do Espírito é vida e paz. É o que Paulo escreve aos Romanos. Então Jesus continua a sua denúncia contra o pecado daqueles homens. E ele declara 3 ais contra a vaidade hipócrita daquelas pessoas. Não bastasse a preocupação tola deles com as purificações cerimoniais, que ficaram claras pela admiração que eles tiveram reprovando Jesus, o Senhor agora passa a expor mais costumes danosos daqueles homens. Jesus está dizendo assim, sabe o Deus que sonda mentes e corações? Está aqui diante de vocês. E agora eu vou expor diante de todos o que vocês querem cobrir com fingimento. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. É o que o Senhor dirá mais adiante. Então, o Senhor começa agora a expor essas coisas, esse costume errado de coisas que Deus nunca requereu deles, que eles impunham aos outros, que servia apenas para alimentar o ego deles, para dizer assim, é muito fácil a gente criar regras, irmãos, quando a gente consegue fazer elas. É muito fácil. É muito fácil eu criar tendências, costumes, rotinas, que para mim é confortável. E dizer, isso aqui é que Deus está mandando. É muito fácil dizer assim, short é pecado, bermuda é pecado, se eu só gosto de andar de calça. Muito fácil. Então Jesus começa a denunciar a vaidade deles. Versículos 42 a 44, são 3 ais que o Senhor proclama. Mas ai de vocês, fariseus, e aponta ainda. Porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. E por outro lado, desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus!
porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Ai de vocês. Por quê? Primeiro, porque se preocupam com dar o dízimo de coisas que Deus nunca pediu para que você desse o dízimo. Hortelã, arruda, hortaliças. Não tem lugar nenhum na Escritura Deus pedindo para você dar dízimo de hortaliça. Ele pediu para dar dízimo do gado, das colheitas mesmo, de muitas coisas, dos grãos, das sementes, mas de hortaliça, dessas coisas, Deus nunca pediu. Entregar o dízimo de tudo diante dos homens, até do que Deus não pediu, é fácil. Sabe por que para eles era fácil? Porque a coisa que eles mais gostavam, aquilo que a gente mais gosta, gente, torna-se fácil a gente se motivar para fazer. O que eles mais gostavam era disso aqui, ó. As pessoas admiradas pela bondade deles, pela generosidade. Ali está um santo. Era muito bom. Aí eles davam dízimo de tudo, de hortaliça, até do que Deus não pediu. Para que as pessoas dissessem, ali, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Só que se essas palavras não for da boca de Cristo, não valem nada. Com tudo que realmente importa, os pontos mais importantes da lei, eles desprezavam. Jesus diz, vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Veja, isso é o resumo da lei. Deus é amor e justiça. Essas coisas em Deus estão latentes, visíveis, entranhadas de forma que você não pode dissociar, separar. Elas estão refletidas na lei. Enquanto cumprir a lei é um ato de justiça, a lei ordena ame a Deus, o próximo. E eles desprezavam a lógica da lei. Na verdade, Cristo é a expressão visual de ambos. Ele é o verbo encarnado de Deus. É a prova do amor perfeito de Deus e da fidelidade e profundidade de sua justiça. A ponto que o único modo que tínhamos para sermos salvos era o Senhor, pelo seu infinito amor, aplicando a ira justa no Filho, para que a gente fosse justificado dos nossos pecados. Então eles prontamente rejeitaram o Messias. Eles olharam para Cristo e disseram, nós não queremos você é um Messias falso. Só que Cristo é o amor e a justiça. Encarnado. E eles rejeitavam isso, não só ao rejeitar Cristo, mas em toda a interpretação da lei. Então Jesus primeiro denuncia eles e depois exorta. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Com estas coisas, Jesus não está dizendo assim, vocês têm que dar o dízimo da hortaliça, não. Vocês devem fazer estas coisas, cumprir a lei, né, do dízimo, dos outros preceitos que são preceitos menores, digamos assim, preceitos cerimoniais, sem omitir a parte mais importante. Sem deixar de cumprir verdadeiramente o amor e a justiça de Deus. Segundo Jesus denuncia a disposição pecaminosa que eles tinham. No popular, como a gente conhece, eles tinham a disposição pecaminosa de se amostrar. Eles gostavam disso. Diante dos homens parecerem mais santos do que tudo. E eles faziam isso de muitas formas. Em Mateus, Jesus diz que ao dar esmolas, eles tocavam trombetas, chamavam a atenção para si. Mas Jesus disse, vocês já receberam a sua recompensa. A recompensa é essa, um aplauso. Quando jejuavam, desfiguravam o rosto como verdadeiros atores. Para dizer assim, eu sou tão santo, eu estou sem comer há não sei quanto tempo, jejuando ao Senhor. Aí Jesus diz, já receberam a recompensa. E aqui Jesus aponta como eles buscavam justamente a primeira cadeira da igreja. Não porque queriam estar atentos à mensagem, ao sermão, mas porque queriam que as pessoas os vissem como mais santos que os outros, aqueles que sentam na frente. Assim, no colégio, né? Quem senta na frente é o mais inteligente, é o CDF, né? É o estudioso. Eles pensavam, então, que aqueles que sentariam na frente seriam os mais santos. Não era somente isso. Eles também eram acostumados a fazer longas saudações nas praças. E as saudações não era só um aperto de mão, tá? Eram saudações, talvez até aplicando bênçãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você. Talvez eles até impetrassem bênçãos. O objetivo não era porque eles queriam a bênção, porque eles queriam ser vistos pelos outros.
como alguém tão próximo de Deus que fazia essas coisas publicamente. E o terceiro ai, podemos dizer que é um ai especialmente ofensivo para aqueles homens. Jesus compara eles com sepulturas invisíveis. Por que isso é ofensivo, irmãos? Lembra da preocupação deles em ficarem cerimonialmente limpos com esses batismos, com essas limpezas que faziam do corpo, para poder ir ao templo? Uma das maneiras de alguém ficar cerimonialmente impuro, sujo, era justamente tocar num cadáver ou tocar num túmulo. Então Jesus compara aqueles fariseus com túmulos invisíveis. Não porque as pessoas não pudessem ver, mas porque as pessoas não podiam perceber que eles eram túmulos. E todo mundo que se aproximava deles, qual era a consequência? Que tocava, que se relacionava com eles. Não toque físico aqui, tá? Jesus está falando no sentido espiritual. Aqueles que se aproximam do ensino deles, o que acontece? Passavam a receber da podridão que eles carregavam. E tornavam-se cerimonialmente impuros. Não fisicamente, mas interiormente. Eles eram tumbas vivas, túmulos vivos. Esse efeito que eles faziam nas pessoas, que Jesus está dizendo, o efeito que vocês fazem como verdadeiras pedras de tropeço, é terrível. Ao invés de vocês serem luz, guias para o povo, vocês mesmos são a razão do povo estar impuro diante de Deus. Porque os seus ensinos de preceitos, os seus ensinos legalistas, não podem fazer ninguém compreender, nem mesmo crer no Deus que é abundantemente gracioso. No Deus que é um Pai perfeito e fiel. O ensino de vocês faz justamente o contrário. Pensar num Deus que não é Pai, num Deus que é tirano, num Deus que é preocupado com minúcias sem sentido. Num Deus que age sob a lógica humana, quando na verdade ele age transcendentemente e destrói a sabedoria e a inteligência humana com sua glória. As pessoas que caíam nos ensinos deles eram enredadas num emaranhado de tradições que Deus nunca requereu de ninguém. Nem mesmo aceitou como santo a prática deles. Mas o próprio Cristo prontamente condenou essas práticas. Essas palavras, irmãos, de Jesus devem nos levar a refletir profundamente sobre como tem sido a minha vida na religião. Sobre como tem sido a minha vida no que diz respeito à minha fé e como os outros enxergam a minha fé. Será que a gente tem vivido verdadeiramente como o Senhor requer de nós? Ou nós temos vivido uma vida que os outros imaginam apenas pelas questões visuais, estéticas, uma vida de fingimento? Fingimento de santidade. Como verdadeiros atores diante de uma plateia que é o mundo. Só que quando a gente está longe dos holofotes desse teatro, aí a gente mostra de fato quem somos. Nas trevas. E quando a nossa vida e missão de ser o sal preservador dessa terra? E quanto à nossa missão de ser luz para esse mundo? Será que a gente tem sido assim? Será que as nossas atitudes têm realmente trazido sabor, claridade, iluminação para a escuridão dos homens? Ou a nossa presença tem causado impureza, corrupção, morte, deturpação, como aqueles fariseus? Essa é a reflexão que devemos fazer constantemente. Clamar a Deus, Senhor, sonda o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me para que eu não perca a perspectiva. Sonda-me. Ah, mas eu sou crente há 1000 anos. Se você vacilar, você vai ser trevas. A nossa dependência do Senhor em pureza, graça, santidade é constante. Um vacilo sequer, a gente cai. E é nesse ponto que Jesus falou essas coisas. Isso aqui, meu irmão, para o ouvido de um fariseu era mesmo que um tapa, era mesmo que um tiro para um fariseu. Nesse ponto, Jesus está falando coisas tão duras. Um homem revoltado, ele se levanta. Ele levanta a voz, pelo menos. Eu imagino ele até levantando da mesa, ficando em pé. Peraí. Versículo 45 de Lucas 11. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas,
o Senhor está ofendendo também a nós. Ou seja, a nós, a minha classe, a dos escribas, a dos intérpretes da lei. E, evidentemente, esses escribas ficaram extremamente ofendidos com aquilo que Jesus dizia. E Jesus estava dirigindo suas palavras primariamente aos fariseus. Mas eram justamente as tradições, eram as interpretações dos escribas que movia toda essa religião dos fariseus. Eram os escribas que começavam na parte exegética, digamos assim, errada, obviamente, e os fariseus davam a capa de legalismo final. Então imagina a cena, Jesus denunciando toda a gravidade do pecado daqueles homens, com rigidez, com palavras duras, porque cabiam palavras duras naquele momento. O Deus de amor fala palavras duras, quando a ocasião necessita de palavras duras. Até que um intérprete da lei profundamente indignado, ele se levanta. Mestre, peraí, tá me ofendendo também. Era como se ele dissesse assim, um jantar civilizado não pode ter esse tipo de coisa, não. Uma refeição civilizada não acontece isso, não. Você tem que seguir as regras de quem está aqui. Não sabia aquele escriba, o que ainda vinha na denúncia de Jesus. Não sabia qual era a resposta de Cristo para eles. Então o Senhor proclama mais 3 ais dirigidos aos intérpretes da lei. Eram 3 ais contra o legalismo. Agora, profundamente, Jesus vai em direção a eles com suas palavras. Versículo 46, mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei. Vocês acharam que ia escapar? Ai de vocês. Porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, intérpretes da lei, devem ser palavras, irmãos, que todo servo de Deus deve temer e tremer diante da missão que nos foi confiada. Até porque nós crentes, todos, vez ou outra, tomamos essa posição de intérpretes da lei, né? Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só quem prega. A gente faz isso o tempo todo. Até porque nós evangelizamos, até porque, por vezes, a gente entra em embates, em debates. A gente quer explicar alguma coisa a alguém. E quando nós ouvimos essa expressão, a gente deve temer e tremer, irmãos. Nós devemos temer ao Senhor. Essas benditas palavras de Deus, elas são reveladas para o nosso ensino. E elas não devem ser interpretadas de qualquer maneira, mas em total submissão à palavra de Deus. É só submisso à vontade de Deus que podemos tomar essa posição de interpretar a lei do Senhor. Para que ela não reflita o que o meu coração quer, mas o que o Senhor quer nos ensinar através de sua palavra. Não era assim que aqueles homens agiam. Em cada mandamento, em cada pedaço da letra da lei, eles criavam mais e mais interpretações extra-bíblicas. Eles criavam novos preceitos. Eles se apoiavam em tradições contrárias à palavra de Deus para exigir do povo o que eles mesmos não faziam. Eles exigiam coisas absurdas. E eles mesmos não faziam. Eram hipócritas ao extremo. Diziam, é assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o povo ficava enredado num conjunto de regras rígidas. E o que acontecia era justamente o contrário do que a verdade pode fazer com o homem. Aqueles homens se tornaram escravos de tradições. Só quando nós lemos o que Jesus diz em João 8,32, ele diz assim, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Mas toda a lei e todos os profetas são sobre Cristo. Então a interpretação errada desses homens fazia justamente o contrário. Enredava, escravizava e não libertava. Você consegue lembrar de algum religioso, de algum grupo religioso que age assim? Apoiado em tradições que contrariam o amor e a justiça de Deus? É muito provável que a mente de vocês tenha sido invadida da lembrança da grande meretriz romana, né? Talvez ela tenha vindo na sua mente. Mas não é só o catolicismo que despreza o conselho de Deus. Muitos religiosos, dito evangélicos, também, dia após dia, têm criado seus novos preceitos que Deus jamais exigiu, fazendo com que o povo seja contaminado por líderes que mais parecem túmulos invisíveis
deixando o povo desprovido da pregação amorosa do Cordeiro de Deus, que graciosamente tira o pecado do mundo. Quando não é esse extremo do legalismo, é o extremo do liberalismo, do antinomismo, das maluquices que estão sendo pregadas nos púlpitos. Jamais, irmãos, devemos nos atrever a tomar a posição de legisladores. Só existe um legislador, e esse é Deus. Só existe um que determina e cria as leis. É aquele que criou todas as coisas e por isso tem o poder e o direito de dizer como todas as coisas devem funcionar. Nosso papel é de obediência ao Senhor. E era justamente essa posição que os escribas estavam tomando. De legisladores. A gente diz agora o que é e o que não é a vontade de Deus. Não porque o Senhor revelou na palavra, mas porque eu interpretei assim e todo o povo tem que obedecer. Eu mesmo não faço. Mas vocês não ousem rebeldia. Era assim que eles agiam. Então Jesus traz o segundo ai, que é um anúncio de juízo, de condenação contra aqueles que desprezam a palavra de Deus, o conselho do Senhor. Esse é o ai mais longo do texto. Versículos 47 a 51 diz assim: ai de vocês. Por quê? Porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e provam com cumplicidade as obras dos pais de vocês. Porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o início. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Olha que anúncio duro de juízo, irmãos, de Deus para aqueles homens. E se nós agimos igualmente? Não pedirão contas a nós também? O Senhor não nos cobrará? Lembremos que os homens que estão sendo admoestados são aqueles conhecidos publicamente por serem intérpretes da lei de Deus. Homens que deviam conhecer as minúcias dos profetas e da lei. Mas a verdade é que a maioria dos profetas havia sido rejeitado pelos ancestrais deles. A maioria dos profetas tinha sido perseguido e mortos pelos pais. Não os pais, literalmente o pai e a mãe, mas os ancestrais, os seus antecedentes, antecessores. E qual era o papel dos profetas? Qual era o papel dos profetas que foram levantados por Deus? Leia, e você vai ver que era denunciar o pecado da nação. Você tem Oséias, por exemplo, sendo levantado para dizer: essa é uma geração adúltera. Se mistura com outros povos, quando Deus diz: não façam isso. Oséias diz assim: os seus sacerdotes, eles se alimentam do pecado, eles se incentivam o pecado. Por quê? Porque vai chegar o dia que as pessoas vão ter que voltar para sacrificar e eles vão ficar de bucho cheio, porque eles comiam do sacrifício. Os pais deles tinham perseguido os profetas porque denunciavam os pecados deles. Daí vem a longa e terrível reprovação que Jesus faz para aqueles homens. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês dizem amar os escritos dos profetas. Vocês dizem amar os servos de Deus do passado que estão escritos aí, nos rolos da lei. Vocês até edificam túmulos e sepulturas para eles, para honrá-los, depois de mortos, obviamente, né? Mas de que isso adianta? Se vocês seguem exatamente a mesma tradição, a mesma disposição e têm o mesmo comportamento dos seus pais, dos seus ancestrais que mataram eles. De que adianta agora você chegar e edificar o túmulo? Como se disse assim: a gente está honrando Oséias, Isaías, Jeremias. Se vocês estão vivendo do mesmo jeito dos pais de vocês que mataram eles. Na realidade, fica pior para eles em cada geração que se passa, que as palavras desses homens são ecoadas, lidas, mais e mais as repreensões que eles fizeram vão ganhando peso, e aquela geração ainda é mais condenável do que a do pai deles. Então Jesus diz: é como se vocês fossem cúmplices desse assassinato. E ele vai além, dizendo que esse era o plano de Deus, de enviar servos, enviados, apóstolos, profetas, de modo que
todos que rejeitam a palavra de Deus sejam indesculpáveis, na verdade, culpados como cúmplices. Mas ainda aquela geração dela seria pedido contas. É interessante, Jesus diz, desde o início do mundo. Porque o sangue desses homens, o sangue de Abel clama da terra. Desde Abel até Zacarias. E Jesus propositalmente usa Abel e Zacarias, porque na ordem dos escritos, como eles tinham, os judeus tinham, Abel foi o primeiro assassinado, e Abel foi assassinado por adorar a Deus, por levar um sacrifício que Deus aceitou e seu irmão odiou. E Zacarias, na ordem diferente da nossa, que é Malaquias, né? Zacarias era o último dos profetas, na ordem que eles tinham dos escritos. E Zacarias ele foi morto perto do templo. E por quê? Porque denunciou o pecado. E vocês estão vivendo do mesmo jeito. Você observar, o texto acaba com eles tramando a morte de Cristo. Do mesmo jeito que Caim tramou a morte do seu irmão Abel. E que antes disso, Caim foi avisado por Deus. Olha, eu estou vendo seu semblante, que está caído. Cumpre a você dominar o seu interior, o seu ego, a sua ira. Mas Caim não ouviu a voz de Deus. Assim como aqueles homens não ouviram também a voz de Cristo. Nós sabemos o final de tudo. Eles mataram o Rei da Glória. Em outras palavras, Jesus está dizendo a eles, se vocês estivessem no lugar de Caim, vocês fariam a mesma coisa que ele. Porque vocês odeiam a palavra de Deus. Vocês amam apenas o status de santidade. Vocês gostam do status de serem servos e estarem próximos de Deus. Pelo menos aos olhos dos homens. Mas amar Deus mesmo vocês não amam. E Jesus vai para o terceiro ai. Terceiro anúncio de juízo contra os que escondem a chave do conhecimento. E a chave do conhecimento é Cristo. Eles viram a chave do conhecimento e rejeitaram. E passaram a ensinar e continuaram ensinando uma salvação por obras. Impossível. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram. Impediram os que estavam entrando. E esse ai é especialmente importante. Porque a gente aprende com essas palavras de Cristo que apenas conhecer a letra da lei não garante salvação a ninguém. Isso porque a salvação não é por obras. Não são os atos de obediência que nos farão conquistar a vida eterna, mas unicamente a graça de um Deus infinitamente bondoso e amoroso. E essa foi a maior de todas as falhas daqueles homens. Eles sabiam recitar as escrituras de cor, mas nunca conheceram o Deus das escrituras. Nunca perceberam que tudo o que foi relatado, tudo que foi escrito, desde do primeiro livro até o último do Antigo Testamento, que era o que eles tinham, era sobre Cristo. Era sobre a bondade, a graça de um Deus misericordioso que se compadece dos seus filhos e envia um Messias perfeito. Eles se tornaram totalmente incapazes de perceber a bondade de Deus na palavra. E tudo que eles pregavam eram legalismos, regras e mais regras. Portanto, todo mundo que ouvia esses ensinos saíam encharcados, não de graça, não do favor de Deus, não do amor de Deus, não da bondade de Deus, mas saíam encharcados e pressionados por, meu Deus, eu tenho que fazer tantas coisas, senão eu vou perecer. Ou eu dou um desnortelão, eu não posso andar a tantos passos porque hoje é o dia do Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso tocar nisso, eu tenho que me lavar, eu tenho que me purificar. Era tanta regra que deixavam louco. Não havia prazer na lei de Deus. Essas pessoas não podiam dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque não tinha alegria. Porque aqueles homens tiraram o conhecimento, fecharam as portas do conhecimento, esconderam a chave do reino de Deus. E eles fizeram isso estando do lado de fora. A conclusão era essa. Eles nem entraram e ainda foram pedras de tropeço para os demais. Irmãos, nós devemos ter o maior cuidado para que isso não aconteça conosco. Nosso zelo não deve passar daquilo que a palavra de Deus diz. Nosso zelo deve ser para adorar o Senhor com fidelidade, para que as pessoas conheçam a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. É evidente que essas palavras duras e necessárias de Jesus não ficariam por isso mesmo. É evidente, nós sabemos que não ia ficar. O relato de Lucas dessa passagem termina
com a reação perversa desses homens de coração endurecido, que foram exortados. Eles podiam seguir dois caminhos. Havia duas possibilidades. Ou eles aceitavam ou não. Então é dito assim, versículo 53, quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. O objetivo deles ficou claro só no final. Talvez não fosse esse o objetivo no começo do jantar, mas no final isso foi evidenciado. Eles queriam agora arrumar um método de acusar Jesus. Tinham duas possibilidades. Ou eles teriam um arrependimento sincero e verdadeiro. Quem faz isso, obviamente, quem se arrepende do seu pecado, ele corre para os braços do Senhor, corre para o amor de Deus, e não tem pecado que Deus não perdoe, porque Ele é infinitamente bom, amoroso, é o nosso Pai, com quem nós podemos confiar, mesmo quando estamos errados. Podemos nos agarrar na sua graça, na sua misericórdia. Quem faz isso corre para Deus, não foge de Deus. Foi justamente o caso deles, eles permaneceram endurecidos. E foi essa a escolha deles. Daí em diante, ficariam tentando ao Senhor, questionando para arranjar um motivo de acusar o Mestre. Para arrumar um motivo de condená-lo. Isso é perversidade, irmãos. Agora se imagine se fosse você diante de Cristo, num jantar com o Senhor. Quais palavras vocês ouviriam do Mestre? Palavras de que você está sendo legalista? Você está fechando a porta da salvação para os outros? Uma palavra de um Deus que ateste e diz, realmente, você é um servo fiel, um verdadeiro cristão em quem não há dolo, em quem não há culpa. O que aprendemos nessa passagem, irmãos, é muito importante para a nossa vida. Primeiro, nós não podemos viver uma vida hipócrita, preocupado apenas no que as pessoas pensarão de nós. A nossa principal preocupação deve ser e deve estar na seguinte questão: o que o Senhor pensa de nós? Essa é a grande questão. Nós devemos amar a lei de Deus, como o Senhor nos entrega a sua lei pura, jamais nos tornando ou tomando a posição de legisladores, nem de juízes, porque não temos esse papel. Terceiro, nós devemos constantemente atentar para a justiça e o amor de Deus. Quando a gente perde essas coisas, a justiça de Deus revelada na cruz de Cristo e o amor revelado em Cristo na cruz. É engraçado, né? A justiça está revelado na cruz de Cristo. O Cristo preso na cruz. E o amor também está revelado lá. Se a gente perder essas coisas da nossa mente, a gente vai enveredar por caminhos errados. Jesus é o exemplo supremo dessas coisas. Amor, justiça, que invadem o nosso coração por graça, pelo favor imerecido. Quando nos deparamos com essas denúncias claras que o Senhor faz contra esses homens, aí é que nós percebemos a importância e a profundidade do que Jesus ensina lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, no Sermão da Montanha. Jesus diz bem assim, irmãos, essas palavras são válidas para nós. Jesus diz, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito, não é pouquinho não, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Que não é sobre obras, que é sobre a confiança, a dependência do Deus que salva pecadores. E essa confiança, crença, com fé verdadeira, nos levará a uma busca, a uma vida ativa para a glória de Deus. Por fim, a gente não deve cair em nenhum desses extremos. Nem o legalismo, que cria regras que o Senhor não impôs, nem o antinomismo, que diz assim, não existe regra, não existe lei, Deus aboliu a lei. Existe sim. Não existe a lei cerimonial, mas lei existe. O Senhor tem padrões claros para os seus servos viverem nesse mundo caído. E nós devemos amar a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para cantar ao Senhor um cântico.